Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje, as análises políticas relativas às eleições do último domingo começam a cair, começam a ficar mais discretas. Também se aprofundam mais em alguns pontos que foram tratados de maneira superficial no começo da semana e as eleições vão ficando para a história. Ainda tem muita situação que deve ser destrinchada, que deve ser estudada para que as conclusões sirvam para as próximas eleições, inclusive para a cidadania. Mas isso é uma coisa que os analistas, os especialistas vão fazer no decorrer deste mês, até o fim do ano, mas o que está acontecendo é que já está se olhando para a próxima eleição em 2026, que vai, dentre outros, eleger o presidente da República. Lula será candidato, não será candidato, quem será no lugar dele? Bolsonaro será anistiado, poderá participar, e se não participar, quem será o substituto de Bolsonaro? Mas vamos aos jornais. O Globo primeiro. O Globo. Prefeituras pagam corretores de emendas para receber verbas. Atuais ex-assessores parlamentares são contratados para ajudar a liberar recursos destinados por deputados e senadores. Quer dizer, os recursos são concedidos, o que, para o meu ponto de vista, não devia acontecer, tá? Bilhões e bilhões para as campanhas eleitorais, mal explicados, emendas não explicadas para prefeituras, ainda estão encrencadas, né? O STF quer saber aonde foram gastas as anteriores. Um projeto, dizem, que lança luz sobre as futuras emendas, mas e as anteriores? O que foi feito delas? O gato comeu? Eu acho que sim, viu? Eu acho que sim. E mais, uma coisa antidemocrática, porque acabou dando vantagem para os prefeitos que queriam ser reeleitos e tinham as emendas. Aí puderam fazer livremente o que queriam, sob todos os aspectos, para ganhar as eleições e alguns deles alguma coisinha a mais. Alguma coisinha a mais que sempre se descobre depois, aí passa por todas as instâncias da justiça e aparece sempre um ministro generoso que passa a borracha, passa o pano em tudo e reabilita as pessoas, notórios criminosos, ladrões do dinheiro público que fizeram e desfizeram. Isso tudo sob a fiscalização de todos os níveis da justiça. E agora descobre, um ministro descobre que estava tudo errado e reabilita cavalheiros que deveriam puxar num país mais civilizado, deveriam puxar prisão perpétua. Tal o prejuízo que causaram. Vou mostrar a Folha de São Paulo. Olha aí. Taxação de previdência privada em herança sai da reforma tributária. Câmara retira a proposta de regulamentação depois da repercussão do imposto sobre patrimônio superior a 10 mil, também rejeitado.
Ou seja, aquele imposto sobre ricos, aquele imposto sobre ultra plus ricos, bababá, foi rejeitado. Foi rejeitado. Olha, com todos os computadores que a Receita tem, com uma legislação confusa, que mesmo depois da reforma tributária será colocada para funcionar, vai continuar funcionando. Empresários, supermilionários, despejam tudo nas suas PJs, nas suas empresas. Então esse dinheiro fica longe dos olhos da Receita, que busca saber o que tem as pessoas físicas. A maioria no Brasil usa pessoa jurídica. Então, recebe salário da pessoa jurídica, escamoteia os gastos, escamoteia os lucros, etc., etc., nas sombras da pessoa jurídica. Eu não sei como vão resolver essa questão, pode ser com essa fúria arrecadatória que está o governo Lula, que tentem resolver alguma coisa. Mas eu não sei como é que vão resolver isso. Só iria pagar aquele que coloca direitinho, pouca gente, no imposto de renda, sua pessoa física, né, trabalhou, ganhou dinheiro, aí vem a Receita e diz, não, você é um milionário, você é o lixo da sociedade, vai ter que pagar e tal. Isso foi banido ontem. Então, a Previdência não é taxada. Quando a Previdência não é taxada? A pessoa faz Previdência privada, quando ela morre, os herdeiros recebem diretamente, não passa por inventário, não passa nada e não há impostos. É uma atração para as pessoas irem para a Previdência privada. Então há uma vantagem e isso ia morrer sob o manto dessa aflição arrecadatória para tudo dar certo. Vamos arrecadar e gastar. Uma coisa desse panorama de gastar, a gente vai chegar aqui no jornal e dar uma espiada, essa indecisão do governo. Indecisão não, a gente sabe que há, eu vou exagerar, uma luta de bastidores entre Fernando Haddad e Tebet contra o presidente Lula. O Lula não quer cortar gastos, não quer. Pelo contrário, se puder gastar mais, se ele conseguir gastar mais, ele gasta. E nessa luta de braço, quem tem a caneta e o Diário Oficial é o Lula. Olha aqui. Então, aqui tem no Estadão um rápido panorama do que está acontecendo na economia. Com alta do dólar e temor de inflação, equipe econômica tenta de novo destravar corte. Parece que está travado, né? Quem trava é o presidente Lula. O presidente Lula e o pessoal que obedece cegamente às suas ordens e até adivinha os seus pensamentos para poder seguir. Aqui, ó, após disparada da moeda americana, ministros buscam acalmar mercado. Luiz Marinho, do Trabalho, rejeita redução de benefícios. Tinham anunciado o seguro, vamos reduzir, vamos modificar o seguro-desemprego. É um pulo desse tamanho, Luiz Marinho. É ver as incertezas sobre o pacote de corte de gastos do governo fizeram com que o dólar chegasse a R$ 5,79 durante o dia de ontem, recuando no fechamento a R$ 5,76, com alta de 0,03%. Isso não é nada mesmo. A escalada acende alerta para a alta da inflação. Com a disparada da moeda americana, ministros
como Fernando Haddad da Fazenda e Rui Costa da Casa Civil, saíram a público para dizer que o governo fará o ajuste. No mercado, a expectativa é de que o governo apresente cortes de despesas ao redor de 0,5% do PIB. Ministra Simone Tebet, do Planejamento, afirmou que o pacote pretende ter impacto nas contas públicas em 2026. O ministro Luiz Marinho, do Trabalho, rechaçou cortes ao abono salarial e no seguro-desemprego. Queria mexer lá, ele nem foi consultado, coisas deste governo. Aliás, outros também faziam coisa meia na galega, assim. Olha, está marcada para hoje de manhã uma reunião do Lula, uma reunião no Palácio do Planalto, com o ministro da Justiça, Lewandowski, etc., etc., para cuidar de segurança pública. Olha, estão convocados governadores e a gente já sabe que alguns governadores não vão estar presentes. Especialmente os governadores do Sul, não sei por que do Sul. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, pelo menos é o noticiário de ontem, dizendo que esse pessoal não vai. Qual é o objetivo anunciado, que é um objetivo que Lewandowski colocou ontem na televisão, que parece correto. A gente não conhece ainda, pelo menos, as profundezas, os abismos desse projeto. Então, é o seguinte, como o crime adquiriu facetas interestaduais e até internacionais, está difícil combater, especialmente o crime organizado, do jeito que é combatido hoje pelas polícias estaduais e outros tipos de crime também, sem uma centralização do governo. O governo, nisso, cria um ônus, né, aparentemente, trazendo para si a coordenação de determinados setores do combate ao crime, especialmente o crime organizado. Então, seria uma MP ou um projeto para ser discutido. Agora, por que estão chamando os governadores? Não é para fazer esse acerto, essa sintonia. Na verdade, isso tira da mão dos governadores um pouco, não sei quanto, da autonomia do Estado no controle da segurança pública. Então, unifica. E o governo diz que não tira, que é tudo para o bem e tal. Então, há esse temor dessa presença que assusta os governadores do ministro Lewandowski, representando Lula, nas secretarias de segurança, na legislação de segurança dos governos. É verdade, ele fala, não, unificação das estatísticas, unificação dos serviços de computador, de identificação, isso é estadual, temos que unificar. Eu estou imaginando que se possa fazer uma unificação, se tiver boa vontade, sem sacar esse poder dos estados. Realmente, você mexer no poder dos estados, na Secretaria de Segurança Pública, por mais bem intencionado que isso seja, tem um impedimento, não, alguma dificuldade política. Ser governador do estado não vai abrir mão de um controle que você tem, que é policial, político, eleitoral, traz ônus, mas traz glórias. Você pode mexer eleitoralmente, pode ajudar os amigos, pode tirar um delegado
muito sério que está enchendo o saco de um bicheiro numa determinada região e transformar para outra. Pode pegar um delegado que está chegando perto da solução de um crime e fica perigoso para determinado setor. Enfim, é poder, é ceder poder. Por isso eu estou achando difícil, por isso governadores talvez, eles vão dizer que não vão por outra coisa, que estavam ocupados e tal, mas é um pouco de governadores do Sul, pelo menos o que você viu ontem. Vou mandar alguém lá, nem o secretário do sub e tal, para essa reunião, para dizer que eles não estiveram presentes. Vão cheirar a reunião. E o Lula quer mudar de assunto. Tem essa coisa também, essa ansiedade nos governos. Eu já vivi governos, já tive na área municipal, estadual e federal. Aí tem um momento que você quer mudar de assunto. Por exemplo, mudou o assunto ambiental, né, que mobilizava aqueles artistas, tudo incêndio, está um pouco fora do foco dos jornais agora. E aí, o governo quer ditar a pauta das discussões públicas, dos jornais, etc., quer ter o controle. Então entra com essa coisa de segurança. Eu não vejo matéria que ele possa pautar, que lhe traga elogios, mas uma discussão, a gente sabe que discussão de segurança pública aí não é crítica, não acaba nunca. Segurança pública é um assunto que vai, a não ser que transformem a humanidade toda em santa. Olha o Estadão também, você está vendo você deve ter visto isso nas TVs, olha o desastre na Espanha. Olha o desastre na Espanha. Isso é uma foto só de um lugar. Claro. Pior inundação em décadas mata mais de 90 na Espanha. Autoridades espanholas confirmaram a morte de 95 pessoas após tempestades de outono que transformaram ruas em rios e interromperam linhas ferroviárias e rodovias na região de Valência. Previsão é que chuvas comecem a perder força. Todo mundo tratou disso na primeira página. Olha, é o mesmo local, é a mesma foto colocada de uma maneira diferente. Deixa eu ver, uma foto de uma agência. É da agência France Press, olha aí. José Jordan, da France Press, que é o fotógrafo. Sempre aparece aqui embaixo no cantinho. Deixa eu ver se colocaram no Estadão. Aqui não estou vendo o nome, mas é a mesma rua, o mesmo local, a foto com corte diferente. Você corta aqui, corta ali e tal. Parece diferente, mas é a mesma foto. Uma morte a lamentar. Né? Grande pianista brasileiro, Arthur Moreira Lima, nos deixou aos 84 anos, levado por um câncer, e ele já vinha tratado há muito tempo. Ele já vinha tratando há muito tempo. Arthur Moreira Lima projetou a música, a interpretação musical brasileira no mundo. Uma figura internacional, um virtuoso, um dos grandes pianistas mundiais, colocado no nível dos melhores pianistas do mundo, nos deixa aos 84 anos. Eu estou tentando pegar aqui uma biografia dele, mas tem, viu? Tem. Eu estou achando que a cobertura foi menor do que se imaginava, mas rádio e televisão estão dando bem. Essa está aqui na primeira página do Estadão, com uma da Folha, com uma fotinho dele. E ontem, finalmente, a Taça Sul-Americana, né? Veja se chama oficialmente Taça Sul-Americana. Copa Sul-Americana. Copa e taça é a mesma palavra.
mas são sinônimos. Não é, não, um é em Copa também, eles não usam taça nos países de língua hispânica. Copa Sul-Americana, né, foi lá, depois de ter ganho de 5-0 no Brasil, foi lá o Botafogo e perdeu de 3-1 do Peñarol, né, em Montevidéu. E assim foi para uma final, que começa no dia 30 do mês que vem é amanhã. E vai ser uma final entre Atlético Mineiro, que venceu uma chave, e Botafogo, que venceu a outra. E o primeiro jogo será dia 30 de novembro em Buenos Aires. Buenos Aires estava marcado para ser e será. Esse jogo de ontem foi no velhíssimo estádio Centenário, remodelado, etc, etc. Mudou, era para ser no estádio do Peñarol, mas a situação tensa. O ônibus foi apedrejado ontem, tinha uma campanha no estádio para trazer de volta os pibes, né? os bandidos. O pibe é jovem, é menino, né? Os rapazes que estão presos no Brasil porque cometeram uma série de atrocidades no Rio de Janeiro e não podem ser libertados porque o embaixador pediu. Eles querem que o governo do Uruguai gerencie essa libertação desses. Olha, no fundo, eu acho que eles vão acabar sendo gerenciados. Tem alguns deles presos, 20, e eu acho que vão acabar sendo devolvidos em nome das boas relações. Vão fazer aí alguma gambiarra legal. É tão bem feita que essas gambiarras estão uma atrás da outra. Aí, de repente, tem um comentário da Juliana Diniz aqui dizendo assim: a esquerda perde porque pratica pouco o que prega. É difícil para uma trabalhadora da periferia, chefe de família, se identificar com os caciques que estão aí. Linguagem precisa mudar com urgência. Estou vendo muita preocupação com a esquerda, o que reflete um pouco essa coisa do intelectual. O intelectual acha que tem que ser de esquerda. A esquerda está estrepada no mundo todo. Não, o marxismo acabou. Tem em Cuba. Tem em Cuba. Falando em Cuba, eu lembro da Venezuela. O governo da Venezuela repicou, né? Está tirando, chamou o embaixador para consultas em Caracas, o que representa assim um pito, um descontentamento muito grave. Olha, Maduro vê a agressão do Brasil e convoca seu embaixador. Chavismo receita a fala do ex-chanceler Celso Amorim. Assessor especial de Lula, ele expôs mal-estar na relação da Venezuela com o Brasil, que barrou Caracas no BRICS. Quer dizer, viviam dizendo: Venezuela, o Lula, uma democracia, ele foi eleito, tem eleição, mas nada, é uma ditadura, eliminando os adversários, e aí essa farsa dessa eleição, que não foi eleição. O Brasil ainda está bonzinho com a Venezuela. Quer dizer, isso é quase um assinte, mas é uma coisa meio diplomática. O Brasil não reconheceu nem desreconheceu a falsa vitória do Maduro nas eleições. O que o Brasil fez? O Brasil fica esperando as listas prometidas pelo Maduro para comprovar que a eleição dele decorreu na maior lisura. O Brasil ainda está nessa posição, embora o PT, inadvertidamente, dizem os petistas, tenha carimbado um apoio do Foro São Paulo à eleição de Maduro, dizendo que
que a eleição foi legítima e tudo isso. É uma coisa ruim, né? Acho que o Brasil, claro que não estou falando em rompimento de relações, acho que isso vai acabar passando, mas a Venezuela é importante, importante, é um país que está transbordando de petróleo, não consegue resolver a sua própria associação, a sua própria situação social. Tem uma notinha aqui no Estadão dizendo que Itamaraty descarta responder a Maduro na mesma moeda e quer ditador falando sozinho. Nos Estados Unidos, daqui a pouquíssimos dias, já dá para contar em horas, é dia 5, tem a eleição presidencial. As pesquisas mostram que há um rigoroso empate, não dá para saber. A campanha do presidente, do ex-presidente Trump, teve lá um tremendo fora de um humorista que, ao fazer o seu número, chamou de lixo Porto Rico, que é um estado livre associado americano e que representa muito dos hispanos que vivem nos Estados Unidos, e aí ficou bom. Mas aí veio o Biden e soltou uma outra frase lá, que a Câmara quase arrancou os cabelos, está lá tentando, e empatou essa coisa das gafes. Só que a última gafe foi do presidente da República. É uma coisa que a Câmara está apavorada. Prejudica mesmo, prejudica mesmo. O novo chefe do Hezbollah diz que vai continuar com a guerra, etc, etc. STF precisa debater avanço das emendas em detrimento do caixa do governo, diz Dino. Segundo o ministro do Supremo, o objetivo é entender se o Congresso invade competência do Executivo com a expansão desses repasses. Aí, aquela coisa da correção e tal. Olha o ministro Herman Benjamin. Brasília é a capital mundial do lobby, mas não legalizado. Herman Benjamin diz que STJ não consegue impedir todos os malfeitos e que mecanismos de controle estão sendo aperfeiçoados em meio à investigação sobre suposto esquema de venda de decisões. O julgamento do assassinato da Marielle, né, e do motorista deve continuar hoje. Foi dramático ontem, teve vários depoimentos, enfim. Aqui, aí a Folha faz uma matéria repercutindo, quer dizer, o Zé Dirceu. Processo anulado contra Dirceu já teve até leilão de bens confiscados. Pô, pelo amor de Deus, ministro, onde o senhor está, ministro Gilmar Mendes? Explica melhor o que aconteceu. Olha aí, o Cândido Bracher dizendo uma verdade dolorida. A agenda ambiental é quase marginal no mundo corporativo. É o fim da picada. Que mais? Lula não tem visão estratégica para o agro, diz ex-ministro do Lula, Roberto Rodrigues, que foi um excelente ministro. Afirma que o governo precisa perseguir acordos com China e com Índia. O Brasil tem que parar de falar mal do Brasil, diz ex-ministra do Meio Ambiente. Olha aí. Pacheco defende exploração de petróleo e mineração em painel voltado às práticas de ESG. Bom, pronto. Tem um monte de coisa que a gente acabou
Não. Governo Lula tem boa vontade, mas não há projeto para o país, diz Temer. Eu estou dando um panorama para você dos jornais. Iniciativa das Américas quer atrair jovem para a tecnologia, agro e tal. Muita coisa vai faltar, eu peço desculpas. Eu queria dar o jornal inteiro para você. Só deixa eu ver aqui, ó. Governo define que corte de gastos será feito por meio de PEC, é o valor. Pronto. Tem alguma coisa a mais que eu esqueci? Aparentemente não. Todo mundo está convergindo para acabar com o telefone nas escolas. Uma convergência da esquerda, da direita, do centro, todo mundo convergindo vai acabar com o celular nas escolas, claro, com algumas exceções. Quem tomou cafezinho conosco? Deixa eu ver se tem alguma coisa. Eu sempre fico com a noção de que eu não dei alguma coisa importante. Quem tomou cafezinho conosco? Eduardo Manso, Célio Alvarenga, Antônio Evaristo, Jairo Gomes, Guiomar Cavalcante, Bruno Padilha, Vanilda Lima, Joaquim Boza, Jailma Araújo, Públio Antunes, Ricardo Reis, Reginaldo Miguel, Marcelo Svedesi, Ernesto Tobler, Dirceu Freitas de Pinhão, Paraná, José Francisco de Uberlândia, Vera Maria de Bocaina, São Paulo e Gibran Ernesto de Campo Grande. Pessoal, muito obrigado e não esqueça, é preciso passar o Brasil ali. Bom dia.